Salve Maria Santíssima. O nosso tema hoje é um tema que muitas vezes mexe conosco. Você pode, às vezes, achar que é uma certa imitação do protestantismo. Pelo contrário, um protestante ameaça sobre o inferno para nos levar, muitas vezes, mesmo sem ter consciência disso, a uma conversão muito incompleta e por motivos errados, né? Somente pelo pavor. A Igreja Católica não. Ela nos ensina da forma correta, da forma onde nós podemos mergulhar de fato na coerência da doutrina da Santa Igreja. Então, vou partilhar um pouquinho sobre o inferno existe, provas e exemplos. Você pode adquirir esse livro na editora Imaculada, do nosso amigo Anderson dos Reis. E também tem um outro livro do Monsenhor Segur, da qual esse livro também é baseado, o livro O Inferno Existe, da qual estarei fazendo também alguns comentários em vídeos e áudios depois. Então vamos lá. A revelação divina demonstra a excelência, ou melhor, a existência do inferno, não a excelência, né? A existência do inferno. Não há verdade tão inculcada na Sagrada Escritura como a da existência do inferno. Escritores inspirados falam dele continuamente para que os homens, horrorizados com as penas que aí se sofrem, abandonem o vício e se deem à prática da virtude. Os protestantes, que de nossa santa religião negaram quase todas as verdades mais difíceis de crer e praticar, não souberam desfazer-se do dogma do inferno, pelo fato de ser frequentemente recordado nas Sagradas Escrituras, nas Sagradas Letras, como vai falando aqui no livro, né? Por este motivo, uma senhora católica importunada por dois ministros protestantes a passar para a reforma, saiu-se com esta sensata resposta: Senhores, fizestes na verdade uma bela reforma. Suprimistes o jejum, a confissão, o purgatório. Infelizmente, porém, conservastes os infernos, os infernos. Tirai também este, e eu serei dos vossos. Para não multiplicarmos as citações, deixaremos o Antigo Testamento e viremos logo ao Evangelho, para ouvir a palavra de Jesus Cristo, que bom, que por bem quis por 15 vezes proclamar este lugar de tormentas, né? Alguns autores, né, contando também as outras que fala de uma forma não tão direta, soma-se 18. E para causar em nós um temor salutar e dar-nos uma ideia justa do inferno, ele o chama fogo inextinguível, trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes, lugar de tormentos, fornalha de fogo, gena de fogo. A Gena era um vale perto de Jerusalém, onde alguns maldosos hebreus, apóstatas de sua religião, sacrificavam a Moloque, os tenos filhos, ou seja, os seus filhos queridos, mas não queridos porque eles sacrificavam até mesmo o pseudo amor, né, por uma idolatria terrível, expondo-os antes ao fogo. O piedoso rei Josias, para abolir este bárbaro costume, fez aterrar o vale, ordenando que se lançasse aí a imundície da cidade e os cadáveres aos quais fosse negada a sepultura. E como medida profilática, conservava-se sempre aceso o fogo. O nosso divino Salvador, para tornar mais sensível à ideia do inferno, tomou a imagem desse vale, que os hebreus abominavam, dando-lhe precisamente o nome de Geena. Na parábola do rico Epulão, tão fecunda de ensinamentos e que é tão importuna aos ricos gozadores do mundo, Jesus nos ensinou que o mau uso das riquezas conduz inevitavelmente ao inferno, enquanto as dificuldades e as privações suportadas por amor de Deus levam ao lugar de eterna felicidade. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho e que todos os dias se banqueteava esplendidamente. Havia também um mendigo chamado Lázaro, o qual, coberto de chagas, estava deitado à sua porta, desejando saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E ninguém lhes dava, mas... E ninguém las dava,
mas os cães vinham lamber-lhes as chagas. Ora, sucedeu morrer o mendigo, e foi pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também um rico, e foi sepultado no inferno. E quando estava nos tormentos, levantando os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e gritando disse: Pai Abraão, compadece-te de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, para refrescar a minha língua, pois sou atormentado nesta chama. E Abraão disse-lhe: Filho, lembra-te que recebeste os bens em tua vida, e Lázaro, ao contrário, males. Por isso ele é agora consolado e tu és atormentado. E além disso, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem nem os daí passar para cá. E disse: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que os advirta disto, e não suceda virem também eles para este lugar de tormentos. E Abraão disse-lhe: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no. Ele, porém, disse-lhe: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos for ter com ele, farão penitência. E ele disse-lhe: Se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que ressuscitem, que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Interessante, Santa Catarina de Sena, interpretando uma parte desse texto, ela pergunta, né? Por que que esse homem, ele se preocupa com os familiares, já que no inferno ninguém tem compaixão, mas tem ódio contra Deus, ódio contra os anjos, contra a Virgem Maria e contra todos que estão lá e os que ainda não estão. E Santa Catarina ouve, né, de Deus Pai, se eu não me engano, é assim que é explicado. E ele fala que é porque cada vez que os familiares dele caem em pecados, isso influenciado por ele, porque muitas coisas que ele fez enquanto estava vivo levava os familiares a pecarem, os maus exemplos, as palavras, tantas outras coisas e situações que ficaram ainda. E toda vez que eles pecavam, era como se agravasse as penas do inferno para ele. Então, ele de forma egoísta pensava não na família, mas nele mesmo. Então, é uma bela explicação, né? Perdão se eu não soube colocar, né? Se alguém ouvir e tiver na íntegra, a história é mais ou menos dessa forma. Eis aí descrito com vivas cores aquele reino de dor, onde um fogo abrasador e horrível atormentará, sem um instante de trégua, o mísero condenado. Uma gota só uma gota de água, pediu o Epulão para mitigar os ardores insuportáveis da sede. E essa gota foi-lhe negada sem dó. Ai, quem de vós brada aos ímpios o profeta Isaías? Cheio de espanto, quem de vós poderá habitar nesse fogo devorador? Nesses ardores sempre ternos, ou seja, sempre, né, eternos. Ao final da parábola, acena-se a repugnante incredulidade de tantos infelizes que vivem engolfados nos vícios, não fazendo caso das verdades eternas, nas quais não creriam nem mesmo se aparecesse algum réprobo que para lhes atestar a existência do inferno. Qual não será o seu desespero ao verem-se um dia sepultados naquele abismo de tormentos, sem a mínima esperança de saírem de lá? Jesus Cristo descreve o juízo final que ele fará no fim do mundo, e a sentença de eterna condenação que pronunciará contra eles que não praticaram as obras de misericórdia para com seus irmãos, e que serão precipitados no fogo inextinguível, preparado para o demônio e seus sequazes. Quanto temor não causa à alma a consideração deste trecho do Evangelho. Ah, se os libertinos que negam com tanto atrevimento a vida futura refletissem um pouco, certamente mudariam de vida. Fruto desta meditação foi aquela poesia tão sublime do Dias Irae, que é
gemido de uma alma toda compenetrada do terror do juízo divino e da sorte eterna que a espera depois. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se sentará sobre o trono da sua majestade, e serão todas as gentes congregadas diante dele, e separará uns dos outros como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos será preparado, que vos está preparado desde o princípio do mundo. Aí vai contar aqui todo o trecho do Evangelho, né, de Mateus, capítulo 25, do 31 ao 46. E para os condenados, o grande afastasse. Afastai-vos de mim, malditos, né, e de para o fogo eterno. Pecado da omissão aí gritando, né? Às vezes a gente acha que só fazendo o mal, mas deixando de fazer o bem, a preguiça de ser santo, o cruzar os braços, isso nos leva para o inferno também. E para tomar entre o povo mais familiar, diria quase visível o pensamento do inferno. Usa a comparação dos rebentos e da videira. É o que o Senhor vai usar em João 15, versículos 5 ao 6, né? Como os galhos que são jogados no fogo, onde arderá. O Senhor usa também essa imagem para falar sobre acerca do inferno. Também lá em São Marcos 9, do versículo 42 ao 48, onde ele vai usar a imagem do sal pisado e também do olho que deve ser arrancado. E aquela passagem também de Lázaro e do rico Epulão é Lucas 16. Santo Tomás explica que esse verme que não morre é o remorso da consciência, que para sempre há de atormentar o condenado no inferno. Remorso pelo grande bem que perdeu, ele que tinha tantos meios de se salvar. A expressão será salgado pelo fogo significa que assim como o sal conserva as coisas, assim o fogo na qual os condenados serão imersos, ao mesmo tempo que crucia atrozmente, os conserva sempre em vida. Aí o fogo consome, diz São Bernardo, para conservar sempre. Neste trecho se faz alusão manifesta aos sacrifícios legais que os hebreus tinham sempre diante dos olhos, e onde estava prescrito que se aspergisse com sal a vítima que era oferecida a Deus. Na verdade, os condenados são como vítimas da divina justiça. Eis como Jesus Cristo, prevendo os assaltos que os incrédulos e libertinos dariam ao dogma do inferno, o proclama continuamente no Evangelho. Quanto a nós, permaneçamos inabaláveis em nossa crença, certos da existência do inferno, como da existência do sol, da lua e das outras coisas que nos rodeiam. Deus nulo revelou e ensina por meio da Igreja, e a palavra de Deus não falha. Que é um pouquinho sobre a existência do inferno. Peçamos a Deus a graça do santo temor.